Boa tarde, pessoal. Eu sou professor da Faculdade das Indústrias, né, Senai-SIC. Trabalho aí há alguns anos já com a docência. E assim, nós todos, né, da área da docência, sabemos que é um grande desafio a gente conseguir, né, segurar o interesse do aluno em sala de aula. Né? Nós temos aí, eu digo assim, segurar o aluno às vezes é até mais fácil. Agora, você conseguir segurar o aluno com interesse, esse é um desafio. E nós aí trabalhamos com a nova tendência, né, esse novo perfil da indústria 4.0, e a faculdade, no caso do Senai-SIC, que é onde eu trabalho, eles estão abraçando essas novas metodologias, essas novas formas de ensino. E nós temos aí esse desafio, né, de criar, de fazer com que um aluno em sala de aula, ele tenha aquela noção de tudo um pouco. Eu digo assim, alguns anos atrás nós éramos, entre aspas, os donos, né, da teoria. Hoje ele está no bolso. Hoje você pega um celular, aquilo que está escrito, né, o aluno, você está dando a aula e o aluno já puxa no celular e já te corrige, se for o caso, ou te complementa. Então nós temos que fazer o quê? Eu digo assim que nós não temos mais disciplinas únicas. Nós não temos mais a disciplina de física, a disciplina de química, a disciplina de robótica, nós temos um conjunto. E pensando nisso, nós vamos aplicando essas novas formas, né? E eu tive uma experiência interessante em sala de aula, que foi com uma das turmas, que eu apliquei um modelo, e eu achei interessante trazer aqui, compartilhar com vocês, que deu bem certo. Tanto que o pessoal, as outras turmas vieram depois, professor, você pode aplicar aquela metodologia, o que você fez em sala de aula, achei bem interessante. E assim, por que meu tema é ensinar e aprender, né? Porque eu aprendi muito com isso. E vocês já vão entender o porquê. Nossas salas de aula, eu digo nossas aí, que na maioria são salas tradicionais. Nós temos carteiras enfileiradas, né? Naquele contexto que todo mundo já conhece. E eu digo assim, isso é fácil de resolver. Configuração geométrica. Você pode tornar uma sala, um espaço cada vez mais agradável. Você passa a trabalhar em forma de grupos, né? Você faz ali, muda a configuração, ou até mesmo, já vi salas em que nós temos puffs, né? Isso aí é legal. Isso aí ajuda bastante, quebra um pouco daquele padrão. Né? Nós temos aí, lá já no Senai, no SIC, nas Faculdades das Indústrias, no Senai-SIC, nós trabalhamos com vários tipos de modelos de salas, e estamos cada vez mais ampliando nesse sentido. Então, eu digo assim, isso daí é uma reunião, a gente já decide e fala, olha, vamos trabalhar dessa forma, e o aluno acaba se sentindo mais à vontade e mais aconchegante. Mas, e como melhorar, e como melhor ensinar, ou melhor, eu não digo ensinar, digo envolver. Como que eu posso fazer com que o aluno se envolva, né, esteja realmente ali, poxa, eu quero fazer isso, né? Aqui uma carinha, né, para fazer uma carinha de dúvida, várias propostas, várias formas. Nós temos aí a tecnologia, né, presente, eu digo para vocês assim, imbatível, que a partir do momento que você tenha, né, a tecnologia que você consegue, eu tenho lá um software que trabalha de certa forma, eu tenho um robô que me ajuda a fazer as experiências físicas, eu tenho um laboratório que eu posso fazer, torna assim, é uma opção imbatível no sentido de chamar a atenção do aluno. Todos nós aqui, né, aquelas práticas, né, que os alunos falam, vai ter quantas práticas? Isso daí, com certeza, né, é uma forma. Mas, às vezes, na sala de aula, nós não temos acesso, que eu digo, naquele momento. Ou, às vezes, você pensa, eu não estou na sala de aula do laboratório, eu não estou numa sala de aula que eu tenha os softwares, eu e os alunos. Então, é o momento que nós temos que criar. E uma das criações, digo assim, criação, mas eu digo assim, que todos nós criamos e a gente vai fazendo uma coleta, né, daquilo que tem uma melhor eficiência. Aqui, né, só para citar aí as várias propostas e as várias formas, atividades diferenciadas, tecnologia, jogos. Né? Agora, a minha experiência, vou contar um pouco para vocês, a minha experiência baseou-se nisso aqui, ó, conhecer a turma. Né? Aí você pensa, poxa, mas espera aí, conhecer a turma, né, eu vou... Né, se apresente cada um, aquela clássica, né, que nós fazemos, vamos lá, todo mundo, quero conhecer você. É basicamente isso. Fácil, mas é só isso? Não. Conhecer nesse sentido. Eu tenho que conhecer, é legal eu conhecer o que é a essência de vida de cada aluno. Porque eu digo assim, você tem aquilo que você mais chama atenção.
Ah, eu trabalhei na área administrativa, eu trabalhei na área de química, eu trabalho hoje, eu sou vendedor, eu sou advogado. Vou pegar o exemplo da turma. Nós temos lá uma turma, né, essa é a visão inicial, tínhamos vários perfis. Eu tinha lá o perfil da mecânica, da química, da administração, de vendas, esporte, saúde, culinária, artes, atendimento, solda, estudante. Eu coloquei aqui o tranquilo, né? Aquele lá que não quer, né? E lógico, ele não se intitulou como tranquilo, mas a gente sabe identificar muito bem um aluno, né? Quando o aluno não quer, ele está ali simplesmente de corpo, né? Então eu coloquei essas categorias. Aí, qual que foi o próximo passo? Dividir. Uma divisão simples. Você trabalhar ali, e lógico, tentar separar as categorias. Coloquei aqui um grupo lá, aquele que trabalhava, que tinha lá um perfil para artes, venda, solda, administração, o outro solda, culinária, química, administração. Tentei ali separar nessas categorias, fazer com que tivesse um representante em cada grupo, né, usando ali o bom senso. Às vezes a gente olha, mas eu tenho só um disso, mas eu tenho um outro, tem um que trabalha com esporte, tem outro que trabalha com artes. Então a gente acaba ali na conversa, a gente consegue categorizar isso. E eu digo assim, a proximidade com o aluno é muito importante nesse momento, né? Você conhecer o aluno, você conversar com o aluno, você entender a vida dele, não precisa nem se aprofundar muito, mas ter o superficial, você já tem aquela proximidade e você mesmo já começa a trabalhar com essa questão do conhecimento, do perfil do aluno, e às vezes a ideia não é ser invasivo, né? A gente conhecer superficialmente, mas tentar montar ali grupos de competências. A minha disciplina era química, né? Aí eu separei os grupos, coloquei ali, tentei dar uma separada nas categorias, e o que surgiu? E coloquei um problema, lógico, né? Em se tratando de átomos, explore sua área de atuação e responda qual é o papel dos átomos no contexto. Perguntas que surgiram. Arte e átomos, né? Questionamentos ali, palavras, eu passeando pelas salas, eu via lá piadinhas, né? Lembro da tia Terezinha, acelerador de partículas, vixe, minha área, e atomística, diferença entre átomos e moléculas, Linus Pauling, o que é átomo, núcleo denso. Então, você vai passeando pela sala e você já escuta de tudo um pouco. E ali, você já está saindo daquela sequência linear. Aquilo que o aluno pergunta para você, nossa, professor, mas e arte? Como que eu vou conciliar com a questão atomística? Nós tínhamos lá um aluno que trabalhava com direito, né, que ele fazia direito e também fazia o nosso curso de graduação em química. E ela, mas como, professor, eu faço direito, como que eu posso isso? Eu falei, pensa, vamos conversar, vamos trocar ideias. De repente o soldador conversava lá, mas eu trabalho com materiais, aí fica fácil, mas eu direito. Então os questionamentos surgiam, né? Surgiam e assim também surgiam ideias, conversas. E aqui foi um resultado que eu obtive. O pessoal da arte, né, quem trabalhou com arte, começou a falar dos materiais que constituíam as cordas do violão. Tinha lá um rapaz que tocava violão. Vibração das moléculas no som. Lógico que não pense assim que todas essas tendências eram os alunos que surgiam. Eu cutucava. Espera aí, você está falando em material que constitui a corda de um violão? Mas e por que vibra, né? O que está acontecendo para chegar até você, chegar até teu ouvido, ter uma vibração? Espera aí, vibração mecânica, mas o que faz essa vibração? E você codifica isso, né, para você entender que é um som. Então você dava uma cutucada. Diferenças de vibração, recepção do som no ouvido. Então, aí já estão, olha lá quantas competências nós temos, quantos temas dentro da nossa disciplina. Ferro, cobre, no caso material, conceito de molécula, frequência, transferência de energia. Pessoal de vendas, que trabalhava com vendas, né, que eu vi que, em geral, eles trabalharam, que eles mostraram no resultado. Convencimento, as reações químicas envolvidas no conhecimento, no convencimento, quando ele vai trabalhar com vendas, né? Porque para eu vender, eu tenho que te convencer. Eu tenho que ser persuasivo, eu tenho que chegar, mas o que acontece no meu corpo nesse momento? Alteração de batimento cardíaco, na circulação sanguínea, o que está ocorrendo lá, o que está sendo liberado, será que está ficando mais básico, mais ácido? E olha só, isso daí, essa conversa que eu estou tendo com vocês, era que eu chegava no grupo e eu fomentava. Aí eles, peraí, professor, mas deixa eu buscar aqui. Às vezes pegava o celular, você deixa tranquilo, busca onde você quiser. Professor, posso dar um pulo ali na biblioteca? Pode, vamos lá, vamos trabalhar. Solda,
né? No caso ali, junção atômica, tipos de átomos envolvidos, transferência de energia em átomos, tipos de camadas, salto quântico, diferença de átomos, diferença de tipos de junções metálicas. O advogado, nós tínhamos lá 2 da área jurídica, né? Nós temos. E um deles começou a também falar, peraí, eu também tenho que convencer. E o que ocorre no meu corpo quando eu tenho que convencer? O que está ocorrendo? Que tipos de reações, né? Adrenalina, os hormônios estimulados, e aí já entra o conceito de moléculas envolvidas, reações químicas, noções de equilíbrio químico. Talvez aqui muitos falam, nossa, mas ele entrou muito na questão teórica, mas foi esse o objetivo. Quando eu cheguei e eu lancei para cada grupo essas temáticas, eles ficaram curiosos. O pessoal da área de direito ficou pensando, nossa, mas espera aí, ocorre todo esse tipo de reação mesmo, professor? Eu não conhecia, né, digamos, algumas reações que ele me apresentou depois. O que eu falava? Então vamos fazer o seguinte, vamos buscar que reações são essas. O que ocorre aí, mas qual que é a estrutura, o que você acha que diferencia lá na origem de tudo, né, na origem de átomo para molécula? Professor, mas qual que é a diferença de átomo e molécula? Vamos buscar, vamos ver ali o que tem materiais, no caso ali na parte de soldagem. Então, era uma conversa ali que nós tornávamos ali na nossa disciplina, né, o que era para ser antes. Vocês viram ali antes, no slide anterior, e que surgiram ali alguns termos da própria química, que talvez a gente lembre lá realmente da tia Terezinha, a parte de distribuição, de Linus Pauling, a distribuição. Mas qual que era a ideia? A ideia era o interesse do aluno. E eu digo assim, tudo aquilo que nos envolve, vai despertar um certo interesse. Se eu trabalho com vendas, não que eu queira seguir isso, mas é o meu métier, é a minha especialidade. Se eu trabalho na área jurídica, por mais que eu esteja mudando de área, mas eu também trabalho com isso, é o meu conhecimento. Se eu cozinho, eu amo cozinhar, por que não eu trazer para a sala de aula, né, num momento como esse, falar, espera aí, eu estou fazendo um pão, tem lá um processo de fermentação, mas o que ocorre? Então, a disciplina de química, ela não se tornou apenas a disciplina de química, ela se tornou um fórum de química. Aí, o que eu achei interessante disso tudo? O envolvimento, questionamento, integração e participação. Quer dizer, os alunos, eles se envolveram, eles participaram, tanto que na aula seguinte trouxeram temáticas que nem estavam na minha linha e que eu passei para outros professores. Falei assim, olha, professores, seguinte, agora aqui se tratando, né, de materiais, por exemplo, você pode seguir nessa linha, porque eles estão questionando a respeito. Né? O pessoal lá que trabalhava lá com robótica, falaram, olha aqui, ó, nós trabalhamos com a parte de tecnologia, eles querem entender qual que é a função do elétron para um funcionamento. Né? Então, num primeiro momento ali, você tinha uma sala de aula pronta para ter toda a teoria. A partir do momento que eu consegui categorizar, colocar grupos de discussão e, acima de tudo, grupos de discussão de interesse. Quer dizer, eu vou contar a minha história, eu vou dividir, eu vou me sentir útil com aquilo que eu faço. Né? Isso foi bem produtivo, nós tivemos aí resultados nesse sentido, e eu digo para vocês que houve um interesse muito maior do que aquele tradicional que eu estava levando anteriormente. É basicamente isso, muito obrigado pela atenção de vocês aí.